que o nosso caminho é esse, de toda a humanidade, uns mais cedo, outros mais tarde, mas é o processo da evolução, né? Aquele nosso caminho do mineral, vegetal, animal, hominal, angelical. E essa é a condição dos seres angelicais, que é a androginia. Só que aí hoje a gente vai compreender o que isso quer dizer. Se vocês procurarem no Google ou no Wikipédia, procurar num dicionário o significado da palavra andrógeno ou androginia, vocês vão ver que em alguns até aparecem dizendo que é hermafrodita, que lá atrás, era como se fosse a mesma coisa. Hermafrodita e andrógeno eram a mesma coisa. Sendo que o hermafrodita, ele tem os dois órgãos sexuais em si. Ele é macho e fêmea num único ser, tendo dois órgãos. Já o andrógeno é uma coisa um pouco diferente. E aí a gente vai lembrar de tudo que a gente já estudou aqui sobre a evolução, todo o processo de criação. Quando a gente chegou lá no reino nominal, que a gente falou da época de Lemúria. Lembram disso? Por isso que eu falo muito sobre Lemúria aqui. Vocês estão vendo que a gente está fazendo um caminho. Eu não sei se vocês estão percebendo isso. E não foi algo assim programado, não, intencional de eu fazer esse caminho. Mas hoje mesmo, ao rever os assuntos que a gente já tratou, eu vi que teve todo um caminho para a gente chegar até aqui. E eu só fui seguindo o fluxo, tendo as ideias e fui seguindo, e realmente faz sentido. Vocês percebem que eu falei muito sobre Telos. E Telos é o quê, gente? Os remanescentes de Lemúria. Vocês lembram disso? Então, a gente está fazendo um caminho. E para chegar nessa androginia, a gente vai falar muito sobre Lemúria. Por quê, gente? De acordo com a teosofia, sobre essas raças, né, que vêm surgindo aqui no reino hominal, a gente já estudou que na época de Lemúria, lá na quarta subraça, foi que aconteceu a separação dos sexos. Porque os lemurianos, eles eram andrógenos. Vocês lembram disso? Se vocês lembram, escreve aí para mim. Se alguém lembra disso, que os lemurianos eram andrógenos. Só que a evolução estava muito lenta. Eles eram puros de coração, eram seres muito dóceis, porém muito lentos. E lembra que nesse reino nominal a gente precisa desenvolver o intelecto, a comunicação, o racional, tudo isso, né? O mental inferior e o mental superior. Porque o campo mental precisa ser desenvolvido no reino nominal, né? E a gente ainda ficou com resquício lá do reino animal, que era o responsável pelo sistema límbico. Isso eu estou até falando, gente, do nosso processo de evolução física também, do nosso cérebro. Se vocês forem estudar sobre o cérebro, vocês estão vendo que agora tem uma camada nova aqui no reino nominal, que é o neocórtex, que eu estou sempre falando aqui. É através do neocórtex que a gente começa a ter o autocontrole, né? O controle das nossas emoções, o nosso racional mais ativo, a gente pensa antes de agir, né? A gente já controla mais os instintos, é isso que nos diferencia dos animais. Só que a gente está meio atrasado nisso aí. Por quê? Lá na época de Atlântida, embora eles tenham desenvolvido muito o campo mental, eles não desenvolveram a ética e a moral. E isso deixou um certo atraso para a gente. Porque a gente não precisava nem ter mais presídios. Porque imagina, gente, se todos os seres tiverem ética e moral, ninguém vai enganar ninguém. Todos serão honestos. E aí, para que prisão? Vocês entendem como a gente ainda está muito defasado? E a gente já está no finalzinho das raças do reino nominal. Lembra, o reino nominal, todos os reinos têm 7 raças. E dentro de cada raça, 7 sub-raças.
Nós já estamos passando para a sexta raça raiz, só falta mais uma para complementar o rei nominal. Então a gente já deveria estar com a ética moral bem desenvolvida. A gente já era para estar com o yin e yang já equilibrados. Que é isso que a gente vai falar aqui, o que é um ser andrógeno, né? Eu já estou até pulando aqui algumas etapas, mas é para poder ficar compreendido. Vocês vão ver quando chegar no reino angelical, o nosso corpo físico vai estar mais sutil. Vai ter toda uma mudança e nós já estamos passando por essas mudanças. Tudo isso que está acontecendo aí, de tempestade geomagnética, esses movimentos do Sol, tudo o que está acontecendo está transformando as nossas células, os nossos átomos, e aí a gente está passando por alguns sintomas físicos para adaptar, né? Porque é todo um processo de adaptação dessa mudança do nosso corpo físico. A gente está sofrendo mudanças emocionais, mudanças espirituais, está tudo sendo modificado. Então, tudo isso vai ficar compreendido, esse processo da gente passar de um ser humano para um ser angelical, onde a androginia entra na história. Quando que esse termo surgiu na nossa história? Foi lá na época de Platão. Quem já estudou esse filósofo Platão já ouviu falar do banquete, onde ele fala, onde surge a primeira vez esse termo andrógeno, onde ele diz que eram seres que eram femininos e masculinos dentro de um ser só. Era um ser que era masculino e feminino. E aí Zeus, né, tem toda uma história aí, que aí vocês depois estudam isso daí mais detalhadamente. O Jonathan disse que já ouviu falar, né? Então, mitologicamente, né, tem toda uma história aí, que é o mito do andrógeno, onde esse ser, que era macho e fêmea dentro de um ser só, ele foi dividido em polaridades, né? E aí que ficou um ser masculino, um ser feminino. Desde a época lá de Platão contando isso. Só que o que ele contou foi um acesso que ele teve à época de Lemúria, certo? Muitas pessoas têm acesso a essa época. Eu já até falei isso aqui com vocês. De algumas telas mentais, seja em sonhos, vocês prestem atenção nas coisas que vocês sonham. Porque eu já sonhei com um local que depois, quando eu fui procurar na internet, era uma antiga cidade de Lemúria. Interessante isso, né, gente? E eu já sonhei com isso, tá? Então, vocês prestem muita atenção, porque daqui para frente, tudo isso vai vindo à tona aos poucos, porque a gente está num processo de transição, passando para uma das últimas fases do reino hominal. Então, falando nesse mito do andrógeno de Platão, foi ali que surgiu essa história. Só que toda história tem um fundo de verdade. E a mitologia, gente, ela mexe muito com o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, né? Jung já falava isso. E ele falava que todos os mitos de todas as civilizações, eles mexem com o inconsciente coletivo. Nós temos vários mitos de casais que se complementavam. Que aí, por que surgiu esses outros mitos? Ísis e Osíris, Orfeu e Eurídice, Krishna e Radha, tudo isso, gente, eu estou lançando um livro. Porque eu fui fazer uma apostila para vocês sobre tudo isso que eu estou falando aqui, sobre androginia, né? E o assunto rendeu tanto, foram vindo tantas ideias, tantas informações, que de uma apostila de 10 páginas virou um livro de 80 páginas. E é isso que eu até falei na live anterior, que eu vou lançar um livro agora em março sobre esse assunto, porque a gente precisa falar sobre isso. Eu fico impressionado com os detalhes e informações que podemos acessar pelos sonhos. Sim, é incrível. E passem a anotar, que depois vai fazer sentido. O sonho que eu tive com esse nome desse lugar, quando eu acordei com o nome bem nítido, eu nunca tinha ouvido falar naquele local na minha vida. Era um nome super estranho para mim. E aí eu pesquisei muito, eu anotei lá no meu diário, e com o tempo eu fui encontrando explicações. E aí depois eu comprei um livro que falava sobre Lemúria, e neste livro veio falando sobre esse local que eu tinha sonhado.
Tudo vai se encaixando, gente, é muito fantástico. Há histórias em relação a Jesus e Maria Madalena, sim, é um casal. É um casal que eles chamam de chamas gêmeas, eu até falo isso no meu livro. Almas gêmeas, chamas gêmeas, contrapartes espirituais, todos esses assuntos vêm desde Lemúria, da época que foi separado em masculino e feminino. Tem tudo a ver com isso e vocês vão ver os detalhes no livro que vai ser lançado agora em março. Aqui eu estou dando só uma palhinha, tá? Então vocês vão ver que a mitologia, ela já vem trazendo esse assunto, dessa busca que a gente tem sempre por um par que nos complemente. Só que aí é que tá, gente. A gente busca essa complementação num outro ser, que tudo bem, foi dividido lá atrás? Foi dividido. Só que desde lá de Lemúria até os nossos dias, nós nos fragmentamos ainda mais. Por isso que eu já venho falando aqui há algum tempo sobre os fragmentos de alma. Então já passaram-se muitos milhares de anos até chegar aqui. E aí, em todas as experiências que nós passamos, de luz e sombra, que isso foi necessário para avançar a experiência humana, foi necessário essa separação para que a coisa avançasse. É como se os lemurianos estivessem assim numa zona de conforto. Eles nem se relacionavam, porque eles já estavam completos em si. Então, quando houve essa separação, eles foram praticamente obrigados a se relacionar, a se comunicar, e com isso começou a ter o desenvolvimento do cérebro. As sinapses foram criando novas sinapses, o cérebro foi ficando mais complexo, né? Porque a princípio os lemurianos, eles complementaram o sistema límbico, que era das emoções. E aí começou a ficar mais complexo, porque o racional tinha que ser desenvolvido. Na época de Lemúria, eles eram apenas obedientes. Eles obedeciam tudo o que era dito, porque eles conviviam com os seres elevados. E a partir dessa separação, eles passaram a ter que desenvolver o raciocínio. Vocês vão ver que isso tudo vai fazer sentido, tá? E no livro eu conto isso detalhadamente com a visão teosófica. Tá? Eu quero deixar claro aqui que isso aqui não é uma verdade única, são apenas estudos que eu fui linkando e fui vendo sentido, porque nós temos várias versões da criação, né? Tem as versões das religiões, né? Do budismo, judaísmo, islamismo, shintoísmo, né? Hinduísmo. A gente tem várias versões da criação. Inclusive tem a versão de Darwin, da evolução das espécies, que é a versão da ciência. E nós temos essa versão filosófica, científica e espiritualista de Helena Blavatsky através da teosofia. E aí o que eu fui fazendo, gente? Eu fui juntando essa versão dela com o tarô, com a cabala, com a astrologia, e tudo foi se encaixando. Então eu vejo que faz sentido. E vocês vão ver que mesmo que as versões religiosas que sejam diversas, por exemplo, o budismo tem uma abordagem, o cristianismo tem outra abordagem, mas lá no pano de fundo tem coisas em comum, que eu até citei no livro Pedagosofia. O que nós temos em comum? A característica tríade da criação. E aí a gente foi ver na ciência essa característica nos átomos. Prótons, nêutrons e elétrons. Tudo em 3. Essa característica foi encontrada em várias versões diferentes. Outra característica, o dilúvio. Em várias versões da criação, eles citam o dilúvio. E mesmo que sejam civilizações que habitavam em locais bem distantes um do outro, que não tinham nem contato, e eles narraram a mesma coisa. Então vocês veem que tem um fundo de verdade nisso aí, né? Cada um observando o cosmos de uma forma única. Sim, cada um tendo uma visão, mas com pontos em comum. E vocês vão ver que faz sentido. Eles podem até utilizar nomenclaturas diferentes, mas estão se referindo à mesma coisa. Que as histórias que a gente vê, por exemplo, Adão e Eva e a serpente, vocês entendem? O que aquilo simboliza?
Então, é tudo um simbolismo de acordo com a narrativa de cada civilização. Só que quando a gente presta atenção em todas as narrativas, a gente começa a ver sentido nas coisas. Por isso que a gente precisa estudar. E estudar não só para entender as narrativas, porque a gente precisa desenvolver o nosso cérebro. O neocórtex, a gente precisa ter autopercepção, a gente precisa ampliar os horizontes, não ficar fechados numa caixinha. Tipo, eu sou budista, então eu não posso ouvir o que o cristão tem a dizer. O bandista, o shintoísta, todos têm um pedaço da verdade. E quando a gente vai juntando tudo isso, a gente tem uma visão muito mais ampla do todo. Então, gente, a gente precisa estar mais aberto para ouvir tudo, porque tudo vai fazer sentido no final, tá? Então, eu peguei essa versão teosófica, porque fez muito sentido com o tarô, com a cabala, e vocês vão ver da onde que surgiu o tarô, da onde surgiu a cabala, da onde surgiu a astrologia. Vocês vão ver que tudo vai se fazer sentido. Isso, gente, são os remanescentes que desde lá da Lemúria vieram trazendo conhecimentos, passaram pelos Atlantes, e vocês lembram que a Atlântida sofreu um grande dilúvio. Foi aí que veio a história do dilúvio, né? Onde a maior parte dessa civilização foi destruída, mas nem todos foram destruídos. Tiveram os remanescentes, que eram pessoas comprometidas com o crescimento, eram idôneas, nem todos se perderam. E esses restantes, esses remanescentes, eles foram alocados em certos locais do mundo, tanto que a gente vê os egípcios, os gregos, são todos descendentes atlantes, que formaram esses grupos, levando os conhecimentos codificados em símbolos, em mitos, tudo através dessas ferramentas que foram preservadas para que hoje a gente pudesse resgatar esses conhecimentos e poder acordar. Quais são as características do andrógeno, que é o que nós vamos nos tornar? Por que eu estou trazendo tudo isso aqui, gente? Para a gente já ir se auto-observando. Como eu estou agora? Eu estou mais perto de ser um andrógeno ou ainda estou com um resquício animalesco desde lá do reino animal? Então, a gente vai se auto-observar para ver em que pé estamos. Então, eu vou falar com vocês essas características. Vocês veem que eu venho falando muito sobre o equilíbrio dos 4 elementos, já falei do 5º elemento. Por que eu falo tudo isso, gente? Porque o nosso organismo físico precisa estar pronto para comportar essa energia, para suportar essa energia que está chegando, esse salto que a gente vai dar dessa mudança de era. Se o nosso corpo físico não estiver preparado, a gente sucumbe, entende? Então, o nosso sistema endócrino, ele precisa estar funcionando muito bem. Eu venho falando sobre todos os chakras, a importância da gente ver os sintomas para a gente equilibrar isso. Senão a gente não vai aguentar essa nova energia que vem, porque a gente está meio atrasadinho na evolução. E se a gente está tendo acesso a esses conhecimentos, é porque nós temos a capacidade de acompanhar essa mudança de era. Ok, gente? Então, uma das coisas que a gente precisa saber é o equilíbrio dos 4 elementos. Por isso que eu venho trazendo todos esses assuntos aqui, para vocês se auto-observarem. Qual o elemento que eu ainda preciso trabalhar? Que eu até dei o exemplo do meu, eu precisava trabalhar muito o elemento ar, e aí eu me dedico a isso, para poder alcançar o equilíbrio, e aí vocês vão perceber que vocês quase não vão ficar doentes. É claro que a gente é provocado por todos os meios possíveis, pela mídia, até mesmo pelos familiares, né, que às vezes tira a gente do sério, pelos amigos do trabalho, seja vizinho, e aí a nossa vibração cai. Mas quando a gente está observando, a gente volta ao equilíbrio mais rápido, né? A gente não cai muito, porque vocês observam que a pessoa quando está em depressão, ela fica mais doente. E aí pega tudo que aparece, né? Por quê? Porque a vibração baixa. Enquanto a gente está no reino hominal,
essa androginia, ela é mais interna. Porque o andrógeno, ele pode estar passeando aqui pela rua e você nem sabe que ele é andrógeno, porque não vai se tratar de uma aparência física. Entende? Não é uma aparência física. E se vocês colocarem no Google, nossa, agora o gato começou a miar. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Se vocês colocarem no Google sobre androginia, vai aparecer assim: homens com uma aparência mais feminina ou mulheres com uma aparência mais masculina. Mas a androginia que eu estou dizendo aqui não se trata de aparência física. Você pode estar do lado do andrógeno sem saber que ele é andrógeno, porque trata-se de algo interno. E o que é esse algo interno? É o yin e yang em equilíbrio. E o que é o yin e yang em equilíbrio? Energia yin, terra e água. Energia yang, ar e fogo. Tem tudo a ver com os 4 elementos. Então, como eu estou com a energia yin e yang? Se eu tenho, por exemplo, muita água no meu mapa, eu sou muito mais yin do que yang. Então, eu vou ter que utilizar o fogo e o ar para dar uma equilibrada nisso. Vocês entendem? Nada mais é do que o equilíbrio dos 4 elementos, o yin e o yang. Gravem bem isso. Yin é água e terra. Yang é ar e fogo. Eu preciso estar com meu yin e yang em equilíbrio. Isso é androgenia. É quando você equilibra os 4 elementos. Por isso a importância do mapa astral, para você ter noção do que precisa ser feito. Porque senão a gente fica meio cego, sem saber, o que eu preciso fazer para alcançar o equilíbrio? Quando vocês começam a estudar sobre o seu mapa astral, vocês começam a entender em que ponto vocês precisam focar mais para buscar o equilíbrio. Entende? Então, toda vez que vocês estiverem meio fora de sintonia, por exemplo, uma pessoa que tem pouco fogo no mapa, ela precisa praticar mais exercício físico, precisa tomar sol para chegar ao equilíbrio. Tudo isso tem as 4 apostilas do terra, água, fogo e ar. Isso não foi à toa que foi passado para vocês. Isso é chegar ao ponto andrógeno, ainda como humano. Essa harmonia interna. E aí, quando chegar no reino angelical, o interno vai se tornar externo, porque essa harmonia interna já vai passar a estar no nosso físico também. Tudo que está dentro é igual que está fora. Tudo que está em cima é como que está embaixo. Vocês estão escutando meu gatinho miar, gente? Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu adotei um gatinho novo e ele tá miando muito, porque meu filho agora saiu e ele queria lá um chameguinho. Mas se vocês não estão ouvindo miado, a gente continua aqui. E o que é o 5º elemento que eu venho falando tanto aí? É o éter. E o que é o éter? É alcançar a energia dos anjos, que é onde a gente já passa aqui do chakra laríngeo e alcança os 3 chakras superiores. Então, o que a gente... Tudo está linkado, gente. Chakras, astrologia, tarô, taoísmo, budismo, cristianismo, tudo está linkado. Se vocês virem a história de Adão e Eva e a serpente, que eu explico no livro, que eu não vou dar o spoiler aqui, vocês vão ver que vai encaixar em toda essa história aí. Do porquê que teve a queda dos anjos. Essa queda dos anjos tem tudo a ver com a androginia e com a separação dos sexos. Tudo isso foi proposital para o avanço da humanidade. É isso que eu quero trazer para vocês. Nada foi por acaso. E todo esse conhecimento está sendo trazido aqui para que a gente possa avançar mais, a trabalhar mais o nosso neocórtex. A gente ter essa abstração de vislumbrar todas essas narrativas e achar que, isso é loucura, é viagem na maionese. Não é. É essa abstração que a gente precisa adquirir para alcançar os 3 chakras superiores. Gente, vocês acham que toda essa criação foi feita através de quê? Da imaginação, o pensamento que criou. Para nós agora, é meio absurdo a gente pensar num anjo. Caramba, eu vou virar anjo? O que é anjo? Né? A gente tem assim
uma inocência em relação a isso. Então, vocês tentem se colocar na versão do animal. Para o animal, quando surgiu o reino hominal, era algo fantástico, porque até então só existia o quê? O reino mineral e o vegetal. Aí veio o animal, certo? Então, o reino animal não conhecia a raça humana. Quando começou a surgir a raça humana, para eles era como se nós fôssemos deuses. E nós também, para os anjos, nós achamos que os anjos são deuses. Por isso tem toda essa história de deuses que vieram para cá e tudo mais, porque para nós é algo muito fantástico. Certo? Então vocês precisam ter esse poder de abstração. Para o mineral, o vegetal era algo fantástico. Para o vegetal, o animal era algo fantástico. Entende? Sempre um reino anterior, ele acha que é fantástico o reino que vem depois dele. Para os animais, nós somos deuses. Certo? E para os anjos, nós achamos que os anjos são deuses. Faz sentido para vocês isso? Faz. Quando vocês começam a estudar a fundo as coisas, vocês vão ver que tudo se encaixa. E essas versões que a gente encontra, tanto de escrituras, quanto de ferramentas como tarô, cabala, astrologia, tudo isso são codificações, simbolismos do que a gente precisa resgatar lá da época da Lemúria. Isso vai acionando o nosso inconsciente. Se vocês pegarem as cartas do tarô e começarem a olhar, vocês vão ver toda a história ali. É fantástico. E eu trouxe um pouquinho dessa história do tarô também no livro. Eu só não coloquei a cabala, mas eu coloquei mitologia, eu coloquei astrologia, eu coloquei teosofia, tudo ali para vocês sentirem como as coisas vão se encaixando no tema da androginia, que é a condição que a gente vai voltar a ser. Não acha que é loucura, não. Leiam depois o livro para ver se faz sentido para vocês. E se não fizer sentido, tudo bem também. Tudo bem. Tá tudo certo. Se muitos de vocês acharem que isso que eu estou falando aqui não faz sentido, não tem problema. Cada um vai absorver o que precisa absorver no momento. Isso tudo aqui foram frutos dos meus estudos. Mas pode ser que eu também esteja errada, enganada. Eu só estou compartilhando o que eu alcancei até aqui. E que para mim fez sentido, não só por causa da leitura e do estudo, que eu até falo no livro isso. Isso também é resultado de experiências. E também da minha abstração, de me abrir a essa abstração. Eu só estou dando a minha visão de mundo. Não estou dizendo que é a única e que é a correta. E aí, outras características dos seres andrógenos. Eles são pacificadores. Então, se você ainda está muito briguento, você ainda precisa equilibrar seus 4 elementos. Porque o resultado do equilíbrio dos 4 elementos é quando a pessoa fica mais pacífica. A gente passa por provocações? Passa. Mas a gente também passa a ter uma gentileza até. A gente passa até a compreender a outra pessoa que talvez nos agrida e tudo mais. A gente já não revida com a violência com que tratam a gente. Ou a gente sai de perto, ou a gente não discute. A gente tem uma outra forma de lidar. Então a gente fica mais pacífico. A gente tem mais capacidade de abstração, raciocínio lógico. A gente passa a ter mais foco, que é o que eu estou tentando ter aqui com o gato aqui miando pra caramba. A gente fica mais criativo. Gente, vocês imaginem a capacidade de abstração e de criatividade que o nosso Criador, que a gente chama de Deus, essa capacidade que ele teve de criar todos esses reinos. Olha que maravilha! Quando a gente olha para um pavão, por exemplo, gente, que coisa mais linda! Quando ele abre aquele leque da cauda com cores magníficas, olha a capacidade de criação que teve esse ser maravilhoso para criar um animal desse. Gente, isso é criatividade.
É criatividade. Então, se a gente não se abre, se não tem esse poder de abstração e de criatividade, a gente nunca vai acreditar que podemos ser deuses. Conforme a gente vai equilibrando os nossos elementos, a gente já passa a lidar de uma maneira melhor. É claro que de vez em quando a gente vai sair do sério ainda, vai, porque aqui é um planeta ainda muito denso. Ele está caminhando para ser mais sutil, mas a gente ainda passa uns apertos aqui. Eu não estou dizendo que a gente vai ser santo aqui, mas a gente pode se equilibrar mais, tá? Ó, autoconfiança, capacidade de administrar a própria energia. A gente já vai percebendo, eu estou ficando sem energia, o que eu posso fazer? Eu vou fazer um pranayama, eu vou tomar um banho de mar. A gente já começa a se autocuidar. E com isso, a gente quase não procura mais o médico. Por quê? Porque a gente já está sabendo lidar com o nosso corpo. Por isso que eu disse na live anterior que a gente precisa ter o conhecimento interno, não só do autoconhecimento espiritual, mas conhecer o nosso corpo internamente, os nossos sintomas. E o andrógeno é isso, quando ele começa a conhecer os sinais do corpo e saber se autocuidar. Isso é ser um andrógeno também. O sexto sentido apurado fica mais corajoso, sem medo de falar o que pensa. Porque, gente, olha, se coloquem no meu lugar de eu falar sobre um assunto desse, sobre androginia, de trazer a teosofia para cá, trazer essa outra visão de mundo, de sair da caixinha. É preciso ter coragem para falar sobre isso. Porque muitas vezes a gente é ridicularizado, fala, olha que louca, que mulher maluca, dizer que a gente pode ser um anjo. Vocês entendem? Precisa ter coragem. O que mais? Bom senso, clareza mental. Então, tudo isso são características que você já está com seus 4 elementos mais equilibrados. Você passa a não sentir mais medo de ser julgado. Entende? Então, gente, meu gato está miando tanto aqui. Então, isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu só estou trazendo essa palhinha, que o nome do livro que eu estou lançando aqui, agora em março, se chama Éter, o elemento angelical. É o 5º elemento, a quinta essência, que vocês ouvem tanto falar aí de quinta essência, que a gente precisa assimilar mais éter. E como que a gente assimila mais éter? Ativando os 3 chakras superiores, equilibrando primeiro os 4 elementos em si. Então, o que é alcançar a androginia? Alcançar o equilíbrio dos 4 elementos, o equilíbrio yin e yang, que tanto se fala aí. O que é o equilíbrio yin e yang? É o equilíbrio dos 4 elementos em si. E aí, quando nós estivermos equilibrados, nós vamos atrair automaticamente, através do eletromagnetismo, a nossa contraparte, que foi separada lá na época da Lemúria. Porque sim, nós temos uma contraparte, sim. Mas primeiro a gente tem que equilibrar o yin e yang em nós, dentro desse ser aqui que ainda está separado. E aí, como um imã, a nossa contraparte vai ser trazida até nós. E isso pode durar um tempo. Já tem muitas pessoas encontrando a sua contraparte, mas aí o que acontece? Encontra a contraparte. Mas se uma das 2 partes ainda tiver algumas coisas para lidar, algumas sombras para olhar, algum equilíbrio a fazer, essas 2 partes ainda não conseguem ficar juntas, unidas. Entende? E aí, apesar de saberem que são contrapartes, sabem que ainda não podem se fundir. Porque essa fusão das contrapartes vai acontecer mais para frente. Mas a gente precisa já ir preparando esse caminho. Muitos de nós já vamos encontrar a nossa contraparte, sim, como um imã. Isso vai mostrar o quê? Que a gente está se trabalhando internamente. Que o nosso yin e yang interno já está bem trabalhado, quando a gente encontra a nossa contraparte aqui. E eu acho até que eu já falei demais. Vão me chamar de maluca e me internar. Mas está tudo certo, gente. É isso, a gente precisa falar sobre esse assunto, que agora parece absurdo, parece fantasia, parece, sei lá, coisa de filme, ficção. Parece ficção.
Mas muitas das coisas que a gente dizia que era ficção, hoje em dia a gente já vê acontecer, não é? Muitos filmes que mostravam coisas lá atrás que a gente achava, nossa, em relação à tecnologia, inclusive, né? Nossa, como que pode acontecer uma coisa dessa? E hoje em dia a gente vê tudo aqui, já materializado, né? Porque tudo surge no pensamento. E aí a gente vai criando. E quando a gente cria, materializa. Nada é absurdo. Abram a mente. Tudo a gente pode criar, gente. Só que a gente pode criar coisas boas ou não. A gente pode criar muita sombra, como a gente pode criar muita luz. Vai depender de cada ser humano. Né? Por enquanto a gente vê que o nosso planeta Terra ele está com muita sombra, porque as pessoas mesmo criaram isso com o poder do pensamento. A gente cria, mesmo sem saber, a gente está criando. Então, cada coisa que a gente deseja mal, cada coisa ruim que a gente pensa, a gente está criando algo ruim. Agora, quando a gente começar a equilibrar os nossos chakras, os nossos elementos e a criar coisas fantásticas, não há limite para a criação, gente. Pensem nisso. Não achem absurdo. Não achem que isso é fantasia. Não há limite para a criação. Isso é ser um Deus. Deus é super criativo. Não acha que ser um anjo é uma coisa absurda? Se abram para essa realidade. Então agora eu vou abrir aqui, caso vocês quiserem falar ainda com esta louca aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Além da androginia, podemos dizer que a assexualidade irá se tornar mais comum no futuro. Mas vamos pensar aqui. Lembra do vídeo que eu trouxe de telos? Que eu falei dos casais de telos? É que a sexualidade ela sai dos chakras inferiores e passa aos chakras superiores. Não é que não vai haver mais relações sexuais, por exemplo, né? Isso da assexualidade é muito lá na frente, né? Vai haver contato sexual, só que com uma conotação totalmente diferente do que a gente vê a mídia colocar, do que a gente vê a sociedade colocar, sabe? Que é muito focado nos chakras inferiores. Os encontros de almas que vão acontecer, os encontros com as contrapartes, gente, não vai ter nada a ver com o aspecto físico. A gente, tanto que muitos casais que se encontram, há até muita diferença de idade. Por quê? Que é justamente a gente não se prender a essa capa aqui. Nós vamos nos relacionar mais com a coisa interna. Você vai se encontrar com a sua contraparte e vai ser uma conexão profunda, interna. Você vai ter uma conexão com essa pessoa tão profunda que você não vai se preocupar com beleza externa, entende? Não tem nada a ver com o corpo físico. É algo muito sublime. É um amor verdadeiro. Não é um amor, é um amor incondicional, né? Não é aquele amor condicionado a um aspecto físico. Entendem? É esse que é o amor angelical, andrógeno. É onde as contrapartes se reencontram com um amor incondicional, que não é condicionado a nada. A Rosa disse aqui, louca não. Estudo e mente aberta, estudiosa. Sim, a gente precisa se abrir, gente, e ver se não faz sentido isso. Quantas coisas nós vemos aqui na criação. Gente, quando eu olho para a natureza, eu falo, nossa, parabéns, Deus, você é fantástico. Quanta criatividade, cada pássaro maravilhoso e lindo que eu vejo, eu fico arrepiada, cada árvore com cada flor linda. Gente, não há limites para a criatividade. E é isso que a gente precisa aprender. Porque quando a gente fala para alguém assim, nós podemos nos tornar deuses, pessoa, ih, que maluca! Nós somos pobres mortais. Tudo bota a gente para baixo. Que nós somos pobres mortais, inferiores. Que é isso que querem que a gente pense. Que nós somos um nada. Mas nós temos a centelha divina em nós. Nós podemos ser tão criativos quanto quem nos criou. Nós estamos aprendendo a ser criadores como o nosso Criador. O nosso Pai, o nosso Deus, seja lá como você quer se referir a esse ser fantástico e criativo. Nós podemos ser criativos, nós podemos, lá na frente, né? Criar mundos lindos.
criar novas flores, criar novos animais, novos seres humanos, nós podemos criar. Não há limite para a criatividade. Se abram a essa realidade, gente. A natureza é magnífica, exatamente. E a gente está aprendendo agora nesses últimos nessas últimas duas raças do reino nominal, que a gente já está terminando o reino nominal. E se a gente não se abrir a essa abstração de ver que nós podemos criar, quanto mais a gente se tornar criativo, mais a nossa mente vai se abrindo e mais andrógeno a gente vai ficando. Por isso, exercitem. Pega o pincel, vai desenhar, escreva uma história nova, sabem? Usem a criatividade, criem música para quem gosta de música, quem gosta de pintar, pinta uma nova imagem, criem, gente. Use a criatividade para ativar o éter em vocês. O éter é o quinto elemento, é o elemento dessa transição de era que a gente precisa ativar em nós. Então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui porque eu fico até emocionada quando eu falo sobre isso. Eu queria muito que as pessoas abrissem as mentes, sejam criativos. Só depende de nós, de se permitir. Pelo menos se permitam. Eu estou colocando uma sementinha da dúvida aí. Por mais que vocês tenham dúvida, será que isso é verdade? É só olhar para a criação. É só olhar para todo o processo. Do mineral ao hominal, pelo menos, e ver se não tem lógica isso. Isso é um raciocínio lógico até, gente. Se o mineral foi criado, o vegetal foi criado, o animal foi criado, e a própria ciência diz, gente, que os humanos só vieram para cá milhares de anos depois do reino animal. Isso quer dizer o quê? Que o reino nominal foi criado realmente depois. Não foi criado junto com os animais, foi criado depois. Porque tudo teve uma sequência lógica. O reino vegetal só pôde existir quando o mineral foi feito primeiro. Então, primeiro teve que ter o alicerce, as rochas, a terra. Para quê? Para que a água chegasse, molhasse a terra e surgisse o vegetal. E a partir do vegetal foi surgindo o animal. Tudo isso eu conto no livro. Não vou contar mais aqui não, para vocês ficarem curiosos. Um beijo no coração de vocês e nos vemos numa próxima live, tá bom? Beijinho e aguardem aí o lançamento do livro. Beijo no coração. Tchau, tchau.